Olá, amigos, olá, amigas. Estamos no ar com mais uma edição do Esporte Agora na TV Grava. Hoje, como sempre, a promessa, mais um convidado para lá de especial. Cacá Fernando, mais do que um grande nome da narração esportiva, mais do que tudo como um jornalista, um grande amigo. Brother de muitos anos na TV Cultura, fomos parceiros. Como é que tá, Cacá? Salve, prazer em tê-lo aqui na TV Grava, no Esporte Agora. Olá, André. Olha, prazerzaço participar do programa de vocês. Fico muito feliz, né, que você tenha dado uma guinada na vida, a gente que se conhece há tanto tempo, em grandes produções. Você é um dos responsáveis pela minha vinda aqui para o Grupo Bandeirantes. Ano que vem vou estar fazendo 20 anos. Olha como o negócio passa rápido. Eu vim aqui, eu morava na Bahia quando você me chamou, quando você me indicou, para participar do projeto de um novo canal, que seria o Band Esportes, né? E que ano que vem faz 20 anos. Eu morava na Bahia, vinha para São Paulo, fazia uma transmissão, voltava para a Bahia, ali na região de Porto Seguro, Arraial da Ajuda, por ali. Aí, 3 meses, 4 meses, 5 meses, estou aqui há 20 anos já. Que loucura. Acabamos de transmitir a sexta Olimpíada dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Enfim, temos algumas historinhas para a gente contar. Que legal. Mas, Cacá, fala um pouquinho, né, além da TV Cultura, a gente se conheceu lá, né? Você sempre foi um narrador eclético, né? Isso que eu sempre admirei, né? Não era só aquela coisa do futebol, porque lá a gente tinha muita coisa, esporte amador, né? Que eles chamavam de amador, né? Esportes olímpicos e tal. Conta um pouquinho da tua experiência também como escritor também. Então, André, eu comecei na TV Gazeta em São Paulo, onde fiz minha primeira transmissão lá atrás, 1984, quer dizer, faz tempo pra caramba. E aí depois, lá eu conheci o Luciano Borges, nosso amigo em comum, Luciano, que hoje está na ESPN, trabalhou aqui com a gente na Band um tempão, e o Luciano me indicou na Cultura na época para a Eliana, saudosa Eliana Ardent, né, nos deixou há algum tempo já, e porque precisavam renovar a linguagem, né, buscar uma nova linguagem, os narradores ainda carregavam alguns vícios antigos e tal, e era uma nova etapa da TV Cultura com Roberto Mui Laerte, enfim, você sabe dessas histórias todas, sim. Que tinha Cartão Verde, Revistinha, X-Tudo, Castelo Rá-Tim-Bum, depois entrou o Cartão Verde, eu falei, enfim, programas muito... Vitória, que era um programa também ligado à ecologia, esporte e tal, então precisavam de gente jovem, na época eu era jovem, já fomos jovens um dia. Aí depois da Cultura, onde eu conheci o José Trajano, que aliás participou do programa semana passada aqui, grande Zé Trajano, nós transmitimos o campeonato alemão de futebol. Ficamos um tempão fazendo as transmissões do alemão e o Trajano recebeu um convite para montar um canal fechado, um canal a cabo, que viria a ser a ESPN Brasil. Eu seria o primeiro narrador da ESPN Brasil, só que nesse meio tempo o Sport TV me levou para lá. Então eu passei a ser o narrador do Sport TV em São Paulo, éramos eu e o Kleber Machado. O Kleber Machado ficou na Globo, eu fiquei no Sport TV, e 2 anos depois eu fui para a ESPN. Aí trabalhei na ESPN até 2002, quando eu saí da ESPN vim aqui para estrear o canal Band Esportes, onde estou até hoje. Que legal. E você também teve experiência com as letrinhas, né? Você fez a biografia, né, do Coutinho, né? Pois é, seguindo os passos do amigo André Ribeiro, que fez biografia do Tele Santana, do Leônidas da Silva, esses dois devem estar virando no túmulo em relação ao São Paulo atual, né? Se você tivesse que recontar em biografia, você ia ter que se virar para mostrar a atual fase do São Paulo, que joga hoje contra o Corinthians, aqui pertinho da Band, ali no Morumbi. Mas eu fiz a biografia do Coutinho, parceiro do Pelé, ele ainda estava vivo, conversamos muito tempo, acho que foram 13 ou 15 encontros para a gente formalizar. Eu tive acesso ao Pelé também, para a gente conversar um pouquinho na época, e foi um trabalho bem legal, né? Acho que é o único biógrafo do Coutinho, parceirão do Pelé, acho que acabou sendo eu mesmo. Que legal. Parabéns, Cacá. Bom, agora vamos trabalhar, né? Vamos falar de futebol, né? Campeonato Brasileiro, tá na hora, né? À sua disposição, se você quiser. Bom, primeiros resultados, né? Pra gente dar uma localizada aí nos números, né? Chapecoense 1, Fortaleza 2, né? Fortaleza deu lá um pulinho bom na tabela, né? O América, o Coelho, empatou com o Bahia 0-0. O Palmeiras, finalmente, né? Venceu 1-0 o Internacional. O Atlético Paranaense perdeu do Fluminense em casa. O Grêmio finalmente venceu, né? 3-2 contra a Juventude, né? Novo técnico, novos ares, já ganhou. O Ceará empatou com o Bragantino, jogaço, daqui a pouco a gente vai falar, vai mostrar em detalhe.
O Atlético Goianiense, olha aí, bateu no Galo, líder do campeonato. E o Flamengo, que tinha tudo, né, para encostar mais um pouquinho, empatou com o Cuiabá em casa, no Maracanã. O Sport empatou com o Santos, o São Paulo joga hoje com o Corinthians, né, à noite, né, agora à noite, né. E aí vamos ver como é que ficou a tabela, né? O Galo na frente ainda, 56 pontos, né, com 26 jogos. O Flamengo perdeu a chance de tirar um pouquinho mais a diferença, né? Agora está em 10, que empatou, mas tem só 24 jogos. O Fortaleza tem 45, né, em terceiro, com 27 jogos. O Palmeiras, em quarto lugar, 26 jogos. O Bragantino, 42. O Corinthians está ali, estacionou ali no sexto, 40 pontos. Se ganhar, vai subir bem, né? Vai subir mais pelo menos uma posição. O Inter, 39. O Fluminense, 36. O Cuiabá, 35. O Atlético Paranaense, 34. Vamos lá, descer aqui, Atlético Goianiense 34, América Coelho 32, está ali no meio da tabela. O Ceará, com simpático, está 31 pontos. E o nosso São Paulo, hein? Nossa senhora, 31 pontos, é o que você falou. Santos 29, também caindo pela favela. Bahia 28, Juventude 28, já na zona lá da Bigola. Sport 27, Grêmio 26, apesar da vitória. Chapecoense 13. Pois é, Kaká, primeiro jogo que a gente vai analisar um pouquinho rapidamente é o do Palmeiras, né? Que finalmente, né, depois de quebrou aquela série, né, de 7 jogos sem vitórias, né? Mas sofreu, viu? Eu assisti esse jogo e mesmo com o homem a mais, né, boa parte do segundo tempo, no segundo tempo quase entregou a rapadura, né? Você assistiu o jogo, viu alguma coisa? Sim, sim. O Palmeiras está tentando se encontrar. Muitas críticas tem recebido o técnico Abel Ferreira. E ele é muito irritadinho com a imprensa, né? Ele é muito irritado. Às vezes a gente acha que ele é um pouco arrogante também no jeito de conduzir, mas o Palmeiras vem embalado, né, para a decisão forte da Copa Libertadores, no dia 27 contra o Flamengo, lá em Montevidéu. Então, talvez o Abel já pense em colocar o Campeonato Brasileiro num segundo plano, até porque a diferença que separa o líder Atlético Mineiro do Palmeiras hoje é grande, né? O Palmeiras é o quarto colocado, como você disse, com 43, enquanto que o Atlético é líder com 56 pontos. Aí teve a expulsão do Edenilson, né, que a gente vai mostrar aí. O Cuesta, que colocou a mão na bola, e o Rafael Veiga acabou cobrando, né, e fazendo o único gol do jogo. Enfim, eu acho que o Palmeiras, durante esse tempo, talvez, não sei se por culpa do Abel, mas pelo jeito dele conduzir, foi se distanciando dos demais. Há uma certa arrogância. O Palmeiras, inclusive, que vai mudar a presidência, né, a Leila deve ser a presidência, até porque é a única que se candidatou, né? A única da chapa aí. Não sei o que vai mudar daqui para frente, não. É um dos primos ricos do futebol e precisa provar que o time tem condição de ser campeão, né? Mas você vê, ó, quer ver o que ele falou? A gente separou um trechinho da entrevista do pós-jogo. Ó, toque com a mão aí. Ó, toque com a mão lá. Do Cuesta. Porque ele está justificando o retorno, né, dos jogadores como esse sucesso depois de 7 tropeços aí. Vamos ouvir o que ele falou. E já disse, não faço milagres, não tenho uma varinha mágica. Há jogadores que fazem a diferença nesta equipa. Temos jogadores que fazem a diferença. E quando estamos todos juntos, quando temos o elenco todos juntos, somos muito mais fortes. Posso-vos dar um exemplo internacional de um grande treinador que é o Klopp, que está há 5 anos ou 6 ou 7, já nem sei, no Liverpool. Há 2 anos atrás ganhou tudo, perdeu 2 jogadores, foi os 2 zagueiros, Van Dijk e o outro zagueiro jogava com ele. Nesse ano apurou-se para a Liga dos Campeões no último jogo. Isso para dizer o quê? Não é o que eu digo, é o que os melhores dizem, que realmente os bons jogadores fazem a diferença. É isso, né, Kaká? Não é desculpa, não. Chega a ser verdade também, né? Mas eles tiraram completamente o foco do Brasileirão depois que conquistaram a vaga para a final da Libertadores. Né? Tem uma coisa que pegou muito mal no Abel semana passada, quando ele disse que tinha uma listinha com pelo menos 4 jornalistas que ficavam criticando, e aí ele abraçava o amigo dele, Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, se colocava à disposição do Renato. E pegou muito mal, porque aqui, pelo menos na Band, a gente estava dizendo e colocando a seguinte situação, André. Imagine que você generaliza, sem falar o nome, e joga essas pessoas contra a torcida. Imagina o inferno que passa a ser a vida de cada um de nós aqui, sabe? Quer dizer, se ele não tem garantias para fazer o trabalho dele com tranquilidade, está mais preocupado do que nós estamos dizendo, quando você tem agora as redes sociais, você tem agora a volta das torcidas nos estádios,
Ele está preocupado com 4 jornalistas? Então por que ele não diz o nome desses 4 jornalistas? Ele tem se perdido meio nas palavras com os vizinhos, com a turma do amendoim e que tais, né? Mas vamos lá. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, né? Às 19 horas, enfrenta o Ceará lá no Castelão, em jogo adiado da 19ª rodada. Um dia depois, o Inter recebe o Bragantino, às 20 horas no Beira-Rio, também partida adiada da 19ª rodada. Porque quarta-feira é a rodada da Copa do Brasil, né? Que a gente vai falar já já, né? Enfim, a gente vai seguir, Cacá, com finalmente o Galo perdeu. Né? Não adiantou nada, né? Já que o Flamengo acabou empatando, né? Para essa briga, essa disputa que está pela liderança, pelo título, né? E o Atlético, né, goianiense, acabou quebrando uma série, né, de 10 partidas sem vencer, né? E justo contra o líder do campeonato. Vamos conferir? É isso, né, Cacá? Pois tá aí o Klaus. Um pênalti escandaloso. A bola pega na mão do Baralhas, né, na jogada do Nacho, e ele não marca, ele disse que estava com o braço colado ao corpo. Foi escandaloso. O Klaus, que para muitos é o melhor árbitro do Brasil e tal, acabou não marcando esse pênalti que seria para o Atlético. Cai uma invencibilidade de 18 jogos. Por outro lado, o Atlético Goianiense agora tem o Barroca como treinador, que está indo para o América. Olha só que confusão que se criou nessa dança das cadeiras dos técnicos. O Mancini saiu, foi pro Grêmio, aí o Barroca, que estava no Atlético, vai pro América, onde estava o Mancini, e, enfim, é uma bagunça, né? Agora, esse pênalti realmente deu o que falar, viu, André? Foi escandaloso. Não, é engraçado que o Natan, né? Engraçado não, coitado, né? Ele era do Atlético Goianiense, acabou marcando gol, né? Contra esse time dele, né? Mas enfim, o Cacá, vamos ver aqui que o Cuco também ficou meio, né, começaram a pressionar muito ele, primeira derrota, né, uma sequência tão grande, né, que ele podia quebrar recordes, não sei o quê, mas olha que ele falou justificando, não é justificando, mas explicando. Eu até achei exagero, né, da parte dele, o número de pontos aí que ele tá contando que ele vai perder ainda até o final. Os flamenguistas vão adorar, quer ver? 10, 12 pontos ainda. Ninguém vai ser perfeito de vencer todas as partidas, né? A gente tem que ter estrutura, tem que ter alicerce, tem que ter costa larga para absorver o impacto grande de uma derrota, e isso sou eu o culpado, porque quarta-feira eu cobro eles para fazerem um jogo bom e vencerem. Então eu não posso de forma alguma vir aqui culpar A, B ou C, porque nós perdemos. A derrota, ela cabe ao treinador. Não é só ele, né, Cacá? Tem aquela história do técnico dividir com o elenco, dizer o seguinte: olha, eles, como é que é a história, André? Eles ganham, nós empatamos, eu ganho, nós empatamos, eles perdem. Quer dizer, não vem ao caso, né? O time do Atlético está azeitado, é um time muito competente, time forte, tem gordura, são 10 pontos. Tem gordura para queimar, só depende dele. Que não seja feito que foi feito no ano passado, quando o São Paulo era líder, você lembra bem? Eram 7 pontos a vantagem para o tricolor, do Fernando Diniz, e aí foi, sim, baralhando e foi perdendo terreno, foi ultrapassado e acabou perdendo o título da temporada anterior. Mas essa conta que ele tá fazendo, se ele perder esses 12 pontos e perder pro Flamengo no jogo confronto que eles têm direto, sei não, viu? O negócio pode ficar feio pra Atlético. Só depende dele, né? Aí vão testar a incompetência do Cuca. Não, eu acho que o Cuca é um bom treinador, competente, apesar de que eu posso dizer o seguinte: como santista, eu fiquei muito chateado com o que aconteceu no Maracanã, na decisão da Libertadores contra o Palmeiras, aquele gol do Breno Lopes, que sucedeu uma atrapalhada do Cuca, que foi brincar com a bola na lateral do campo ali, tomou cartão vermelho, e aí logo na sequência saiu o único gol, que foi do Palmeiras. Bom, Cacá, na próxima rodada, domingo, né, dia 24, né, por causa da rodada da Copa do Brasil, o Galo enfrenta o Cuiabá às 18 horas, né, mas antes, na quarta-feira, tem jogo decisivo pela Copa do Brasil contra o Fortaleza, que eu comentou, né. O Dragão joga em casa, né, também contra o Grêmio, só que na segunda-feira, dia 25, às 8 da noite. Mas outro jogo que chamou bem a atenção, lógico, né, foi esse, vamos dizer, tropeço do Flamengo, né? Não pode falar que é tropeço, um time que está em segundo ali, né, na caça do líder ali, né? Mas acabou sendo meio decepcionante, acho que para a torcida, né? Perdeu a chance de encostar no líder, jogando em casa contra o Cuiabá, né? Vamos ver os lances, Cacá. A torcida vai voltando aos poucos. Essa semana já 50% da capacidade dos estádios
estão definidos, né, na maioria dos nossos estádios aí. E a torcida do Flamengo, conhecida como Magnética, né, foi o Jorge Benjor que apelidou de Magnética, sempre foi muito importante, vídeo que aconteceu na época do Jorge Jesus, né, a conexão da torcida com o time. Ontem o Flamengo tinha o Gabigol, tinha o Everton Ribeiro, mas não tinha nem o Pedro no banco, que tem sido o grande goleador do Flamengo, e não tinha o Bruno Henrique também, que para mim, vou dizer um negócio para você, esse ano ele corre o risco de novo ser considerado o melhor jogador e sem chance na seleção, hein? O que é pior, o Bruno Henrique. Incrível. Eu não assisti esse jogo, André, fiquei depois, claro que estudando para apresentar o meu programa aqui no Band Esportes, porque no mesmo horário tinha o jogo do Santos, que me interessava mais contra o Sport, né? Aí uma outra conversa que a gente vai deixar para depois. Tá bom. E aí, mas só que, já que você não viu, teve um lance super polêmico, né, que o Renato, todo mundo, daqui a pouco a gente vai ouvir o Renato, ele vai falar exatamente sobre esse lance. Professor, você conseguiu separar o lance? Ó, dá uma olhada para você ver, Kaká. Outro lance problemático aí do VAR, né, que entrou em campo, né, e da maneira que não foi legal para o flamenguista. E você acha que foi? Analisando a jogada, eu acho que não foi. Sinceramente, se deram outras vezes, né, que é o que está se alegando, não é o caso, né? André, ele abre a asa e acerta o cotovelo. Quem que é? O Vitinho que está brigando ali? Vitinho. É, o Vitinho ali. O zagueiro abriu a asa. Eu acho que foi pênalti. Foi pênalti, sim. Foi pênalti. Você acha? Opa! Vamos lá. O cara, ele sobe, abre a asa e pumba. Cotovelo no rosto do jogador, pênalti. Uhum. Vamos ver o que o Renato falou, né? Jogo. Adivinha. Adivinha. Sempre eu converso com os árbitros. O lance duvidoso dentro da área não é o árbitro do VAR que decide se é pênalti ou não é pênalti. Ele tem que chamar o árbitro do jogo. Eu estava vendo agora no vestiário o lance do Vitinho. Eu não costumo falar de arbitragem, né? Porque nós empatamos, que as pessoas vão falar, o Renato está falando da arbitragem. Então eu deixo para os especialistas mostrarem o lance e comentarem. Os especialistas da cotovelada que o Vitinho tomou no final do jogo. Se é um lance fora da área, no meio de campo, o jogador é expulso. Eu já vi vários jogos, uma cotovelada dessa, por menos, o jogador é expulso. E tem que ser expulso. Inclusive, meu jogador, se ele der uma cotovelada dessa, ele tem que ser expulso. Aí eu pergunto, por que o árbitro não foi chamado para revisar o lance? Porque essa é a pergunta. Eu quero que os especialistas me dizem se é falta ou não isso aí. Dentro da área. Então, dentro da área é pênalti. Se é no meio de campo, é expulsão. Quer dizer, então, porque foi dentro da área, eu não vou dar o pênalti? Eu não vou chamar o árbitro? Não foi pênalti. Eu tô cansado de bater nessa tese de que o VAR apita o jogo. Apita mesmo, Kaká? Como diz um amigo meu, especialista somos nós. Nós somos os especialistas. Nós e vozes. O Milor Fernandes tem uma frase brilhante que diz que especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos até saber tudo sobre nada. Mas no nosso caso específico, eu confesso, André, que eu não tinha visto o lance. E para mim foi pênalti claro, não tem o que discutir. O cara tinha que ser expulso mesmo, tá certo, Renato? Você, como especialista, já analisou. Vamos em frente. Os dois pessoal voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana, pela 28ª rodada, né? O Flamengo vai fazer um clássico com o Fluminense, Fla-Flu, no sábado, Maracanã, 19 horas. E no domingo, o Cuiabá vai até o Mineirão enfrentar o Galo. Vamos ver se vai aprontar de novo, né? Antes, porém, a equipe do Gaúcho tem confronto pela semifinal da Copa do Brasil na próxima quarta-feira. O Rubro Negro mede forças com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada às 21 horas. Pelo jogo, esse é o primeiro jogo de ida da semifinal, tá? Vamos lá, Kaká. Eu acho que o jogo da rodada, para mim, apesar de, entre aspas, né, nome menor, né, de clube ou de time, o Ceará e o Bragantino. 2-2, um empate. Mais uma vez, o Bragantino deixou escapar uma vitória que seria brilhante, mas foi um jogaço. O Ceará matou a pau, pressionou o tempo inteiro, mas estava tomando 2-0, faltando 10 minutos para acabar o jogo, cara. Foi impressionante. Repete-se o que aconteceu no jogo contra o Corinthians. Contra o Corinthians, que o Bragantino vencia também, o Barbieri é espetacular. Eu gosto do Barbieri, do Maurício Barbieri, desde a época que ele era técnico do Flamengo. Muito jovem naquela época, porém com conhecimento assim internacional, porque ele se preparou para ser técnico, foi lá, não lembro exatamente se foi na Inglaterra, enfim, um cara muito bem preparado, e está colocando em prática no Bragantino, que é um clube empresa,
onde se esperava um título, e possivelmente vai acontecer, já que o time está classificado na final da Copa Sul-Americana. Quer dizer, possivelmente vai acontecer, não. Eu retiro isso que eu estou dizendo, mas é um jogo, é um confronto muito igual contra o Atlético Paranaense. Mas o objetivo da empresa era chegar numa decisão de campeonato internacional. Está classificado para a Sul-Americana. E hoje ele ocupa a 5ª posição do Campeonato Brasileiro. É um técnico muito competente. Agora, tem que se segurar no final, para não acontecer isso de sofrer 2 gols no tempo extra da partida. Quase 50 minutos, né? Mas, Cacá, o Ceará volta a campo na quarta-feira, né? Às 19 horas, né? Quando recebe o Palmeiras em jogo adiado na 19ª rodada. Um dia depois, o Bragantino visita o Inter, às 20 horas no Beira-Rio, também partida. Estão aproveitando, né, para tirar essas rodadas de atraso aí, aproveitando a rodada da Copa, a semifinal da Copa do Brasil. Eu queria a tua opinião sobre esse jogo, né? Flamengo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, primeiro jogo. O que você acha que dá? Flamengo. Acho que dá Flamengo. O Atlético Paranaense vai com altos e baixos, né? É um jogo importante, como eu disse, também está classificado para decidir a Sul-Americana contra o Bragantino. E a expectativa mudou de técnico, né? Também no meio do caminho. Era o Antônio Oliveira, técnico português, que foi auxiliar do Gesualdo, que treinou o Santos aqui, o Santos Futebol Clube. E, de repente, do nada, ele saiu, deixou o Paulo Autuori cuidando do time, né? Mas eu acho que dá Flamengo. Acho que dá Flamengo nesse jogo e acho que o Flamengo vence também a Copa Libertadores. Que legal. Cacá, eu queria te agradecer. Você viu, rapidinho aqui, é um bate-bola rápido. Já acabou? Porque a gente tem um bloco bacana também do esporte amador. E nesse final de semana aqui rolou Master do Cruzeiro, Master do Flamengo, Andrade, Adílio, Júnior Baiano, do Cruzeiro veio Nonato, veio o Ceará, sabe? Vários jogadores. Então, nossa, ficou desse tamanho o negócio aqui. Você jogou em que posição? Oi? Você jogou em que posição? Eu joguei na posição lateral do campo, do lado de fora, correndo com a câmera para lá e para cá. Dos cervejeiros. Também. De vez em quando, no intervalo, né, dava ele tomar uma água, né, aquela água para molhar as palavras. Né? Muito bom. Olha, lembrança tua, né, antes de começar aqui, gente. O Cacá é a figura mais engraçada do mundo. Um bastidor dele, né? Ele, além do talento de narrar, a voz que esse homem tem narrando um gol, ele também é caricaturista. Então ele pegava, quando ele ia, mas ele ficava vendo todo mundo na mesa do boteco, e aí quando eu acho que o povo já estava, né, meio manguaçado ou coisa parecida, ele ia lá e começava. Aí no dia seguinte na redação ele aparecia com as chaves. Eu me lembro que você me batizou de André Chang, não sei se você vai lembrar disso. Você fez uma minha com o Chang, que era aquele jogador de tênis. Você sabe que na TV Cultura nós quase fomos demitidos por causa de uma charge também. Mas depois o pessoal tirou de letra e ficou só na gozação, né? São coisas que a gente faz. Sabe quem fazia isso também? O saudoso Ricardo Boechat. Eu estou falando isso porque eu fico de frente pro estúdio da Band News, onde eu via todo dia o nosso grande Boechat. E aí nas horas vagas ele não tinha o que fazer, ele ficava rabiscando, fazendo charges e tal. Legal. Não, passa gente, tempo. Ó, Cacá, um dia manda pra mim que depois no outro programa eu mostro. Não, cara, é talento, desenha muito. Não é aquela coisa de cartantinho, não. Não, é profissa. Você continua a desenhar ainda, Cacá? Não. Agora tem outras atividades, depois eu te conto. Mas devia, viu? Devia, viu, Cacá? Querido, obrigado mais uma vez por ter, né, dado essa honra pra gente aqui de participar aqui do Esporte Agora, na TV Grava. Espero que você aceite novos convites para estar aqui sempre comentando dessa maneira mais legal, apesar de que o legal mesmo seria ver um dia você narrando um jogo aqui da região para nós, tá? A Band Liberal já está convidada, tá? Se Deus quiser, muito feliz em participar. Eu sei do seu sucesso, está começando um novo estágio na carreira. O André Ribeiro é um dos grandes caras, um dos grandes amigos que eu conquistei ao longo desses anos todos aqui. Um biógrafo de primeiríssima, um dos melhores que a gente tem. E espero um dia voltar. É só me convidar que eu volto. Obrigado, viu, André? Parabéns e muito sucesso. Legal, Cacá. Obrigado, viu? Fica com Deus. Bom, gente, vamos lá. Agora é o primeiro intervalo. Chegou a hora do primeiro intervalo, né? E futebol amador com quem? Aquele rapazinho, né? Desprovido de cabelo. Meu querido amigo Gil Santos já tá chegando aqui
para falar de Márcia do Cruzeiro, Márcia do Flamengo, falar da Copa Alterosa, de futsal, de tudo que tiver do amador aqui na região. Nós vamos voltar já, tá bom? Um abraço. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material, gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. TV Grava. Um novo jeito de ver TV. Boa noite, produção, boa noite, telespectadores, boa noite, Alfenas, boa noite, cidades círculos vizinhas, grandes novidades aí. Muita coisa, fim né? de semana top de linha aí pro futebol Aniversário amador. de cidade. Aniversário da cidade, dia de Nossa Senhora Jogo Aparecida, decisivo, dia das não sei o crianças, jogo decisivo, dor de cabeça, Mulher, encurralada. obra na casa. Obra na casa, agradecer a Polícia de Machado, fez a nossa escolta ontem, tá tudo maravilha. Tem muita coisa aqui rapidinho pra gente esmiuçar pra vocês aí, né? Vamos já começar com força total, meu camarada. Vamos lá. Gil, o que aconteceu lá em Machado? Machado, Pernalonga. Pernalonga ficou com a perna curta. Pernalonga foi lá pra Machado ontem. A produção já pode estar soltando pra gente aí, pra gente comentar aí o que aconteceu com o Pernalonga disputando o Sul Mineiro, né? De machadense. Tá aí, ó, o VTzinho aí pra vocês da saída, né, aqui da praça ali da Saliba, né, encontrou lá uma grande chuva, aí tava tendo o jogo de novo do Flamengo, Master. Segundo, né? Depois a gente vai falar do primeiro, né? Uma grande abertura, lotado, o prefeito Luizinho tava lá, compareceu. Também, Machado? Machado. Tá faturando também lá? O prefeito tá forte, hein? Tá forte aí o Luizinho aí, na campanha dele, né? Politicagem, é isso aí, né? Cada um faz o que acha melhor da vida, ele acha bom, tá, e é isso mesmo. Tem que agradecer muito ele que deu um apoio aí aos 45 pro Pernalonga, né? Conseguiu o ônibus, conseguiu alimentação pra rapaziada, uniforme, então a gente é assim, quando a gente cobra mesmo, mas quando tem que agradecer também, lógico, a gente tem que fazer. Olha lá, quem é aquele rapaz ali? Tá passando aquecimento pra galera lá, né, do Pernalonga, né, que foi incumbido dessa aí também. Essa é a tua missão nesse grupo aí? Isso. Fazer a preparação física. O marketing, né, tá sempre junto com eles, dando aquele apoio moral, uma palavra. Não tenho tanta experiência como muitos aí, mas eu acho que a bagagem da idade, né, 4.6 ajuda muito aí essa rapaziada aí, porque é bem diferente, viu? Viu, André? É bem diferente um amistoso, um campeonato regional do que um Sul Mineiro. Realmente estamos vivendo grande experiência aí. Teve um início de hostilização lá no finalzinho, né, com o nosso goleiro, mas graças a Deus é a famosa turma do amendoim, né? Mas é meia dúzia ali. Aí o vestiário, né? Esse é o momento, né? O vestiário é um momento único. Mágico, único, onde tudo acontece, onde
a gente ganha jogo sim no vestiário, que ali é falado muita coisa. E se você conseguir levar isso de dentro do vestiário para o campo, a tendência é as coisas aí dando certo. Que legal, né? Olha lá a vibração lá. Você tá lá no meio lá, ó. Estamos sempre juntos, né? Sempre juntos ali, vibrando com a galera, pondo aquela pilha, né? E é isso, cara. E o nosso goleiro, a entrada aí no campo, de mão dada, né? Lotado, viu, André? Lotado lá. Já a gente vai ver, né, a imagem do jogo aí. A gente vai poder conferir. Foi muito bom. O Pernalonga encontrou muita dificuldade nesse jogo, pelo fato que até tá falando offline com você. Chegou mais gente, agregou mais gente, bom de bola, boleiro, acostumado a participar dessa Copa Alterosa. Porém, peca no entrosamento, né? Que é o segundo jogo. O segundo jogo que o Pernalonga faz. Aquela ansiedade ficou, né, lá em Poços de Caldas, foi quebrado esse protocolo aí da ansiedade. Só que esse era um jogo já que o Pernalonga queria muito ganhar, porque fez um amistoso com eles e perdeu de 2-1. Então, quer dizer, tava já com sangue no olho, né? Porém, não foi bem isso que aconteceu, não. O pessoal dominou bem o jogo lá, dificultou bastante. Aos 43 minutos saiu o gol. A produção pode passar o VT pra gente aí, dos melhores momentos que a gente precisa. Chovendo, estamos apoiando ali, a gente tem que fazer um pouquinho da parte do jornalismo. Torcer. Não, eu achei legal porque a prefeitura lá de Machado, né, fez lá um esquema super especial, né, colocou no Facebook, na rua, na Inter e tal, né, com comentarista. Eu acompanhei hoje o jogo de tarde. Então, de super férias. bacana, né? Ficou legal, né? Super bacana. Isso é teu, né? Essas imagens são minhas. Tô vendo, tá Correu, aparecendo, Pedro. né? E olha que tava com o tripé, sabe? Tá tremendo tanto assim. Vamos, Jay! Vamos, Jay! Foi Vitor Reis do começo do jogo. Ali, mas é muito chato, cara. Muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Você tem que. Eles queriam que ficasse na beira do campo, mas aí tinha bastante gente na comissão. Claro que podia ficar dois, depois não podia. E o jogo se desenhou nisso, né, cara? A falta de entrosamento do Pernalonga. Olha lá, não de TV Globo. Isso aí foi um pênalti, a bola pegou no mundo cidadão, mas o juizão deixou quieto. Mas o jogo foi quente, como é que foi? O jogo eu vi, eu assisti o compartilhamento. Vai lá dentro da área, professor, tá louco? O cara meteu a mão na bola. E o empate na derrota, quer dizer, agora. O cara meteu a mão na bola lá dentro da área, professor. Mas o comentarista lá da rádio, né? O cara meteu a mão na bola lá dentro da área, pelo amor de Deus, velho. Dizendo assim, o tempo inteiro. Pernalonga veio aqui pra empatar. O jogo é muito fechado, você tem que tomar um castigo no final. Tá com o braço aqui dentro, professor. Você não sabe apitar, não sabe a 43 do segundo tempo. Né? Até ali o jogo tava parelho. Tava parelho por esse detalhe aí que não tá entrosado o time. Igual o nosso presidente colocou praticamente todo esse pessoal que veio de fora, então eles ainda não têm aquela essência. São jogadores acostumados a decidir essa Copa, participar dessa Copa por outras equipes, porém eles não têm a energia, aquela magia do Pernalonga e o entrosamento. Não, treino, mas isso né? aí, tem treinamento, como é que também, né? isso aí eu creio que com o campeonato é um pouco longo, são 6 partidas, foi a segunda do Pernalonga, a tendência é que esse time vai dar trabalho sim. A gente confia no trabalho do Pernalonga, em toda a comissão técnica, e estamos aí. Domingo já tem um desafio muito bom. Você pode passar pra gente, produção? Tem toda a rodada, né, agora, né? Todo o acompanhamento na sequência do campeonato, né? Sim, agora tem uma sequência muito boa. Tem agora... E do amador também, né? Isso. Agora vai vir aquele coisa. tanto de, né? Tem de telinha, né?
Não tá dando pra ver que tem um trem ali na frente ali, mas vamos lá. A Seleção de Guaranésia tá com... São 2 jogos, não acho, né? É. O pessoal tá vendo ali. Só um minutinho aqui que deu um... Tem um OVNI. Tem um... Bem, só sei que tá lá. O Pernalonga tá em terceiro colocado, entendeu? Tá em terceiro colocado. E precisa muito ganhar os jogos aí para se fortalecer nessa competição. Aí. Seleção de Guaranésia com 2 vitórias, ganhou lá do Grande Vulcão de 5 a 0, ganhou da seleção de Machado, e o Pernalonga com um empate e uma derrota, e Poços de Caldas a mesma situação. Aí, como tomou 5 lá do Machadense, a gente tá em terceiro pro saldo de gol, -1, eles -5. E tem mais coisas aí do Amador aí? Tem, agora... Vamos ver aí, produção, o que tem mais de artes aí? Aí, ó, Campo do Alfenense. Esse jogo é o seguinte, tava conversando com o Perna agora, de tarde, lá no grupo. O Pernalonga, Perna é o nome do presidente do time. Por isso que ficou Pernalonga, porque ele mexe com lanche, né? Pernalonga Lanches, aí criou o time em cima disso tudo. Legal. Não, às vezes tem gente que não sabe, né? Não sabia. Pensa que é só bichinho, né? Aquele coelhinho bonitinho, né? Tá aí, ó, esse grande jogo, entrada 1 kg de alimento não perecível, né? Traga a sua torcida às 15 horas no Alfenense, porém... Como eu tô falando, vai ter uma conversa ainda para ver se consegue mandar esse jogo pro Alfenense mesmo, só que no sábado, porque o Pernalonga tem umas quartas de final em Campos Gerais domingo também. Você me falou, ele não conseguiu até agora ainda. Pode vir outro, produção, por favor. Vamos ver o que tem mais aqui pra gente. Tá aí, os resultados da Copa Alterosa. Tem um OVNI ali. Esse OVNI não sai da tela. Vamos lá, vamos ver. Ah lá, tem os... Peraí, tá errado aqui também. Chama o comercial pra gente ver, estamos ao vivo. Não. O comercial e volta pra tirar. Operário. Peraí, gente, que tá dando... Aqui. Esses são os próximos jogos que tem. O próximo jogo não, foi tudo que aconteceu aí na Copa Alterosa. A gente fala do Pernalonga de domingo. Aí vamos falar rapidinho aqui pra vocês, ó. Lá em Ribeirão Vermelho, lá no estádio Ferroviário, o Ferroviário empatou com o Ijaci 2-2, isso aí pela Copa Alterosa. Né? Lá em Campo Belo, também no estádio da Arena Lídio Bernardes, o Campo Belo perdeu para o Bangu Lavrense de 1-0. E lá no Monsenhor Paulo, cidade maravilhosa, Monsenhor Paulo tomou uma lavada de 6 do Vila Gessé, lá de Três Corações aí. Três Corações também tem grandes times lá, viu, André? E Machado, com tanto coração assim também, com tanto coração assim, tinha que dar os Três Corações do Vila Gessé. Parabéns à rapaziada do Vila Gessé. E lá em Machado, né? Pernalonga perde de 1-0 aí para a seleção machadense aí. E tem o último jogo junto, contra o pessoal da seleção machadense aí. Depois, lá na frente, a gente vai falar a data. E Guaranésia, no estádio Francisco Lopes, né? A Guaranésia ganhou aí de 5 do Vulcão, né? O Vulcão que deu um trabalho, o goleirão catou tudo lá pro Pernalonga, tomou de 5 aí do Guaranésia, que vem surpreendendo aí. Mas e o próximo adversário do Pernalonga. Então, você comentou, né, pra mim, né, em off, né, que essa seleção vai ser casca, né? Porque agora é a seleção de Guaranésia, né, que eles vão enfrentar. Justamente. E vocês têm, assim, um elenco, né? Eu falo vocês porque vocês também participam ali. 35. Falei, como é que vocês vão 2? Se não conseguir a liberação de data, de horário, essas coisas, vai ter jogador para enfrentar com qualidade? Vai, porque Campos Gerais é uma equipe. Campos Gerais é uma equipe e no Copa Alterosa é outra. Porém, vários que tá aí, ó, Intermunicipal de Campos Gerais, os que estão aí também estão na Alterosa. Só que uma competição paralela. Paralela. O Campos Gerais já estava disputando e começou a Alterosa e bagunçou tudo agora. E é umas quartas de final, um time muito bom. O Comercial também tem vários atletas que jogam a Copa Alterosa. Então vai ser... Gente de fora também, gente de fora. Vai ser a Champions, né? É a Champions. Só que esse aí é o nosso Intermunicipal, né? A Champions daqui, nossa. Ricardo Fênix, grande abraço aí, Ricardo Fênix. Um mega de um campeonato, muito bem organizado. 1 ano e meio parado, voltou com força total. Tudo nos protocolos aí
nas regras, né, da OMS, e tá um campeonato que vai afunilando, né, vai chegando aí a hora da verdade, né, as quartas de final, 2 times de Alfenas, tá aí, ó, isso aí é o de Campos Gerais, boleiragem de Coqueiral empatou ontem, entendeu? Empatou com quem que não tô conseguindo enxergar? Com Morro de Guapé. Isso. Aí, produção, obrigado. E nos pênaltis ganhou de 4-2 boleiragem, time de Coqueiral, um time massa também, viu? Nova Geração Riviera de Machado e perdeu pro Greminho de divisa de 1-0. Nova Geração tava 100% no campeonato. O que é o futebol amador, né? E tá aí, ó, que eu já falei. Comercial que você falou, de Guapé. Comercial de Guapé, pega o Pernalonga às 3h50 lá, domingo. E o Pedreira de Campos Gerais, mais uma pedreira pro Vale Verde de Alfenas, às 15h45. Que você também faz parte, né? Faço diga-se, parte como lá, diz o Neto, diga-se de passagem. Aí pode passar a produção. Tem mais, olha lá. Esse aí é o nosso querido campeonato aí da Vila Formosa, dos né? amigos do Thiago, da Vila né? Formosa. Tá rolando ainda, né? Direto, tá né? rolando, teve aí a semana do saco cheio, né? Aí agora que vai retomar aí Eles a galera. voltaram da praia, né? Você falou que eles saíram. Voltaram tudo queimadinho, tudo bronzeadinho, entendeu? Comeram bastante camarão e agora trouxeram alguma coisa pra você ou não? Até agora tô sabendo. Nem um saquinho de areia salgada? Não, brincadeira, vou fazer o que com areia? Aí ficou. Vai ter o jogo às 8 horas da manhã lá do Primavera e Asa. Grande Primavera vai enfrentar o Asa. A Asa precisa muito vencer. E teve também lá, vai ter, né? Aliás, às 10 horas, o time do Tiãozinho, do AAU e o Corolla. Corolla é um timaço aqui também. Aí do lado Nós do vamos falar bastante deles ainda. Vamos, Corolla é um timaço do Maiquinho. Grande abraço aí, Maiquinho. E vai ter também às 14 horas aí o Red Bull e os Galácticos. Os Galácticos é o time aqui de Gaspar Lopes. O pessoal aí também tá precisando ganhar. Perdeu aí o último jogo pro Primavera. Como é que tá aquele menino que teve um problema no jogo? Segunda informação é o Luan, do Grêmio Mineiro. Segunda informação. Foi o primeiro jogo que eu fui lá gravar a imagem e tal. Justamente, ele foi pro quarto já, graças a Deus. Tá correspondendo bem aí as situações do médico, né? E lá também nesse link ainda tem lá o Falcão e o Atlético Guarani às 4 da tarde, entendeu? Isso aí, pessoal, é aqui o campeonato regional, né, do Thiago, campeonato dos amigos da Vila Formosa. Gente, aqui do ladinho da gente aqui. Ó, só um toque para vocês. Todos esses times, né, a gente, com o tempo, né, com o andar aqui do programa, né, Gil, eu, nós vamos sempre procurar trazer a história, a origem de cada time, do Asa, do Corolla, de todo mundo. Porque a gente tem que conhecer o esforço, a batalha que esse povo tem para sobreviver. Não hoje a gente só se manter, é sobreviver. E eles sobrevivem e vão lá, jogam. É o que ele falou, é uma família, irmandade. É uma coisa prazerosa demais. Gil sabe muito melhor do que eu. Eu já fui disso muito tempo atrás. A gente fala muito aí, tá falando muito do Pernalonga, do Vale Verde, porque estão no campeonato, né? Um campeonato. Estão em evidência, né? Então, queira ou não, vai aparecer mais. A gente fala assim, tá puxando o saco. Não é, a gente tem que trazer o conteúdo, né, que tá em evidência para vocês. E como o André falou, logo a gente vai estar alinhando, chamando aqui técnico, dirigente também, para estar batendo um papo, falando um pouco da história do time de vocês. E é isso. Tem mais coisa aí para nós, produção? Vamos lá. Aí esse é o próximo jogo aí, ó, lá no Alfenense às 19 horas, sexta-feira agora, aí ó, tem o time do Aluminas, que é um time veterano, contra o time do Tiãozinho, que faz jogos amistosos preparatórios e tá participando do campeonato dos amigos da Vila Formosa. Que mais temos aí, produção? Aí foi o resultado dos últimos jogos, né? Aí a Saliba aí tomou uma sapatada do Alvorada. Teu time. Do Imóvel. Também? Não, o Alvorada Imóvel foi convidado para jogar o cinquentão. Mas você nem chegou ainda? Mas falou você falou 46, que é 30, 46 já pode já. Tá o Leandro Braga aí que pode mandar um link aí, deixa eu mentir. Mas que mais, temos... Vamos ver aí. Mais um. Esse aí jogo foi o resultado do jogo de ontem aí, do Grande Vale Verde, está se preparando aí para domingo, né? Vale Verde 3, Falcão 1. Esse jogo foi lá no Estado das Duchas, no Alfenense, que recebeu grandes feras aí, né? Na sexta e no sábado.
Aí ficou 3-1 aí, eu só não peguei o nome da rapaziada. Parabéns, Vale Verde aí, ó. E teve aqui no América também, às 8 da manhã, 1 para o FAAL e 2 para o Independente. Independente, acho que de Alterosa. Se um dia o América deixar de existir, o FAO vai ser dono desse estádio, né? Porque eles só jogam lá, né? Eles são mensalistas, né? Ele Aquele e o nosso time amigo do lá que Vaec. tava ali, o técnico que tava no jogo que você fez lá com o Pitbull, como que ele chama? Um amigo meu. Reinaldo Reinaldo. também só joga na terça. Legal, né? Mas é bom isso, né? Que mais, produção? Vamos ver. Aí o Chapadão do Itamar. Time super tradicional também. Super né? tradicional. 3 vezes campeão da Copa Record, né? Que era Record, depois que mudou pra Copa Alterosa. Tá aí, ó. O Chapadão perdeu. Parece que esse jogo, segundo informação, tava 3-1, cara, pro Chapadão. E o time do Tiãozinho foi lá e meteu 4 aí, né? Não sei o que aconteceu lá com o Itamar. Um elenco muito forte do Chapadão. Time também tradicional. Que legal. Né? Forte, difícil ser batido quando tá na essência mesmo, na garra ali. Grande abraço pro professor Itamar. Sheik, um dos maiores artilheiros da história do Chapadão. Sheik é igual o nosso Sheik? Nossa, mas eu acho que ele é até melhor. Ele já sabe, né? Nós estamos gambá, né? Todo mundo já sabe. Sabe. Assumido, não tem problema. Ó, preto, branco, pedacinho aqui, tá? Tá, um pedacinho branco aqui. E já saber se o Corinthians já tá ganhando de São Paulo ou não. É verdade. O que mais temos? Tem mais alguma coisa? Tem mais, né? E esse jogo aconteceu às 8 da manhã também, ontem. 3 para o Alfenense e 2 para o Primavera, que estava, eu acho que quase 14 jogos invicto. Primavera, time massa também, que vem crescendo muito. No campo do Alfenense? No campo do Alfenense. Nossa, teve jogo a dar com pau no Alfenense. Teve, né? o Alfenense, ele manda os seus jogos amistosos às 8 horas da manhã, todo domingo. Você quer ver o Alfenense jogar, você pode chegar lá, comprar uma cerveja lá, uma água com gás, sentar lá, uma Coca-Cola e ver o Alfenense jogar lá. E depois tem o Vale Verde às 10 horas, todo domingo. Que bom. Que mais, produção? Temos alguma coisa? Acabou, né? Isso é errado, né? Gil, só para finalizar a Copa Alterosa, né? A gente vai entrar só rapidamente, a gente tentou separar aqui algum material aqui do futsal, mas é importante relembrar que nessa semana, né, o Pinheirense, né, ganhou, né, o jogo, o segundo compromisso dele, né? Tá dando uns passos bem legais aí, né, pra Copa, dentro da Copa Alterosa, né? Ganhou fora, né, do Eloy Mendes, né, 1-0, um jogo complicado, eu vi, né, todas as imagens, tal, gravaram tudo. Gravaram errado, mas tudo bem. Errado no sentido, né, horizontal que você falou, aquele negócio disso aqui e tal. Mas assim, tem lá o gol e tal, assim, sempre que a gente puder, a gente vai estar mostrando e tal. E amanhã, né, em 3 pontas, o Alfenas tá viajando amanhã com torcida, galera. Desculpa, Biloca, você nos enviou o vídeo, não foi possível hoje estar mostrando, mas é o que eu te pedi. Vai, cobre, faz todas as imagens, depois na tua volta, na segunda-feira, você é o nosso comentarista especial agora de futsal, manda pra gente tudo, grava toda essa emoção que amanhã acho que vai ser uma barra pesada, você já me falou que 3 pontas não é fácil de jogar, então todo sucesso pra vocês, né, pro pessoal do futsal também, de toda Alfenas e região. Eu posso dar só mais 2 recadinhos que ficou pra trás aqui, ó, vamos lá. Do querido Caiana aqui próximo do Machado, sempre ele manda o resultado pra gente, ele ganhou aqui deixa eu ver o nome do time aqui, do Ipiranga, de 2-1. Esse jogo também foi ontem às 8h30. E o Grêmio Mineiro jogou aqui do meu amigo BH contra o Vaec às 10 horas e perdeu de 4-0. Não sei o que aconteceu, o Grêmio Mineiro, time forte também, vem se destacando bem. Aí a nossa parte do futebol tá aí, falada pra vocês. Então vamos para um rápido intervalo, né? No outro bloco a gente vai falar mais um pouquinho de esporte amador, né? Principalmente comentar o grande evento, né? Né? 2, né? Cruzeiro Master, Flamengo Master, todo bastidor que a gente tiver, que a gente conseguiu registrar para você, tá bom? Até já. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material, gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. TV Grava. Um novo jeito de ver TV.
Vamos lá, Gil. Alfenas Bora. em festa, aniversário. Grande festa aí. Muita gente, olha, foi assim um final de semana maravilhoso, né? Um negócio do saco cheio, né? Foi. Antes do final de semana já Quem teve gosta de isso. futebol aí, rever. Foi um clima assim Recordar é viver. Né? delicioso. Primeiro, né? Cruzeiro Master com tudo lotado, ingresso pago, R$20, não era baratinho. Eu acho que podiam ter pensado uma coisinha Poderia. menor. Mas assim, a gente entende, beleza. Mas assim, lotou. Sim. Foi assim um espetáculo maravilhoso. No dia seguinte, Master do Flamengo, mesma coisa. Era de graça, eu achei que ia entupir de gente, não foi, equilibrou, ficou 0-0 com o público ali, legal e tal. Mas não teve aquela coisa de, né, torcedor rubro-negro que, né, invade aquela coisa. Mas foi legal pra cidade, muita criança, muito jovem, meu sobrinho Antônio. Depois foi só lá. as redes sociais bombando lá, né? Porque Exatamente. não deu pra mim lá nesses 2 jogos, aí bombou, aí tive que ver tudo lá, passando na rede Foi social. muito legal. É um Muita clima, foto, é. muito, como eu disse, né? Recordar é viver, né? Grandes atletas, né? Que não vieram todos, né? Segundo informação, que falaram que ia vir, mas estão lá. Mas teve uma história muito assim, eu vou contar pra vocês depois, a gente ver assim, os melhores momentos aí. Esse é o Master do Flamengo, né? Veio com gente muito legal. O Júnior Baiano não tá aí, não entrou em campo, porque no dia seguinte eles iam pra Poços, eles revezam entre eles, né? É um grupo Entendi. grande, né? Então tá aí, só que assim, Andrade, Adílio, né? Gente assim do mais alto nível. Você né? captou do essas futebol. imagens? Não, foi o Elton. Eu e Elton revezamos, mas muito mais. Não, foi, eu acho que foi o Elton e tudo. Passear. Sim, não, foi isso. Ó, você pode ver que lá, ó, na arquibancada do outro lado, ela já tá, né? Dá Nesse pra dia você choveu, perceber. não lembro. Não, tinha ameaça forte de chuva, mas acabou não chovendo, né? Qual foi o placar desse jogo, você lembra? Foi acho que 3-0 pro Flamengo, mas foi um jogo curioso, porque esse time aí foi um catadão, né, de amigos, né? Sim. Da prefeitura, Sim, de sim. amigos dos amigos e tal. Não vou criticar isso, tá? É a decisão deles, peraí, mas esse assim. jogo foi de sábado. Isso, o segundo jogo do Cruzeiro, né, na véspera, na Lagoa. Olha o gol. Isso aí tudo é festa, imagina, ninguém acompanha nada disso, sabe? As pessoas vão lá muito mais pelos ídolos, a Tirson, né? A Tirson na lateral esquerda, voando ainda como menino. O segundo jogo do Cruzeiro, do Massa do Cruzeiro com o terceiro, o segundo jogo, né, do Veteranos do Alfenense, e o terceiro era um mistão muito legal para enfrentar esse meio aí que, ó, deu de 8 lá na Mercedes, Cavadinho. deu de não sei quanto, não sei mais quem. Jogou ontem também. Sim. Machado. Pô, Mas tá foi inteiro bom, mesmo, foi bom, teve bom. Chegamos lá lotado, Machado. Olha lá, Essa curva aí, ó. ó, o Beto. Olha lá o Júnior Baiano. Ele tá de auxiliar? Lá no fundo, lá. Não, é que eu te falei, tá preservando pro outro jogo, que foi em Poços, né? Teve Machado, não sei se ele jogou no Olhando Machado, aqui, né? parece essa grama também altinha já. Não, Tava bom? Não, mas olha, a gente tem que levar em conta, o Dudu Luiz fez um trabalho maravilhoso, fazer toda essa festa aí não é deu até uma fácil. parada, Ele jogou, né? Eu vi ele ali brinca. na lateral, brinca muito bem, sério, Ele legal. tava lá no banco de reserva domingo passado. Sim, não. Pra jogar pro Alfenense contra o Perna. Tá de parabéns, Muito assim, a apetite. festa foi muito legal, muito preocupado o tempo inteiro, Sim, carregando água, caixa, vai pra lá, vai pra cá, pede Ele pra se esse, pede pra desdobra, aquele. né? Ele se desdobra, né? Não, ele se vira nos 30 mesmo, sabe? Foi muito Tinha legal. galera boa, quase não Tem. vê essa arquibancada cheia, porque sempre usa de cá, né? Então, essa de lá de cá tava lotada. E a de lá, ó, quase Risco de lotada. chuva, né? Eu acho que tinha mais criança lá de cá também. não sei. Exatamente. Não, foi muito legal o clima, sabe? Bacana essas imagens. Eu acho que a Alfenas merecia uma festa desse tamanho aí. Você Poderia ter dois ter mais, masters, né, cara? É. E poderia também chamar os futebolistas aí dos grupos, que tem muita gente aí que, né, a gente até teve uma resenha sobre isso aí, que nesse caso da Amigos da Prefeitura, a gente leva o futebol no peito aí, muita gente ficou pra trás aí nesse Mas evento. teve uma coisa que a gente não vai conseguir mostrar hoje aqui, infelizmente, mas assim, teve uma homenagem, né, no jogo, né, do Cruzeiro para os ex-jogadores, né? O Nivaldo, aquele que a gente mostrou do gol histórico do Foi do nesse dia que foi Atlético, feita né? essa homenagem. Vários ex-jogadores estavam ali, né, presentes, foram super legais, né? Então, pagaram pelo menos essa, né, não é dívida, né? Isso é obrigação, né? Certo. Foi muito legal. Tá? Que bom. Vamos lá, Bom. produção. Pode voltar para nós aqui. Bom, ver o Alfenense aí, né, praticamente
constatando, carimbando a sua volta, né? Que agora pode receber jogos aí de outros níveis, né? E esperar, né? A cúpula da Alfenense está sempre promovendo grandes eventos aí para a cúpula da Alfenense aí, que gosta, o pessoal amante do esporte aí, do futebol, né? Se Deus quiser. Produção, tem um lance, uma entrevista, né, que eu pedi para vocês, né? Do Atirson, você tem aí na agulha? É bacana, a gente se prepara, a gente entende a parte de organização de jogo, começa a entender como é que funciona a metodologia, começa a estudar para colocar em prática para o torcedor entender o que a gente está explicando para eles. Então a gente está muito feliz por isso. Bom. Eu falei com ele ali na saída do vestiário, né? Eu gravei ali o vestiário dele, aquele clima de animação que eles ficam ali. Parece que eles estão entrando no Maracanã, não importa o lugar, aquele vestiário acanhadinho. Né? Nossa, a resenha é a mesma, a cobrança é a mesma. Vamos pro jogo e vamos não sei o quê. Quer ganhar, até no Paro Ímpar. E aí o Atirson saindo ali, eu queria, sabe, conversar um pouquinho sobre essa história do que é ser jogador e virar ex-jogador, né? E é uma pauta que envolvia muito mais personagens, mas o Atirson acho que resume bem isso, né? Essa história de que é você deixar de ser um jogador. Tipo você, né? Você era um jogador, agora você continua, né? Um pouquinho jogador, né? Mas foi muito legal porque ele revela isso, né? Que é o que é você deixar o gramado e esse convívio que ele tem. O Atirson tem um detalhe muito maior. Ele virou comentarista da Flá TV, que é um material que a gente usa aqui constantemente. Aliás, obrigado Atirson, obrigado Flá TV. Entrevistas que a gente usa do trabalho que vocês fazem, que é maravilhoso. E o Atirson, você vê, ele se especializou. Você parar de jogar e você procurar uma coisa para se especializar, né? Muitos ex-jogadores são comentaristas hoje, parabéns para todos, mas assim, procurar se especializar, procurar fazer e não deixar isso, né? Que o Atirson não deixou, que é manter essa pelada, manter isso, porque a associação, o Andrade também eu vi, é um depoimento muito legal dele falando da importância de se manter. O Adílio já tinha falado isso aqui pra gente, a gente tem que manter isso, procurar. Todos dizem a mesma coisa. Todos os clubes do Brasil. Tem grande influência, né? Até para estar bem escolinha. O Pernalonga é novo. Quem é o mais antigo aqui dos amadores? Então, manter quem são os ex. É o que a gente está tentando resgatar aqui. É a mesma coisa. Teve mais um jogador que a gente ouviu, Elton, que é o Ceará, que foi do jogo do Cruzeiro. O Ceará já foi ídolo do Paris Saint-Germain, do Cruzeiro, do Inter. Uma grande história. Sabe? Vamos ouvir o que ele falou pra gente. É mais um ciclo da vida, né? A vida é feita de ciclos. Então eu tive um ciclo como um atleta profissional de alta performance e graças a Deus aí duraram mais ou menos uns 18 anos. Foram períodos de momentos mais adversos, de momentos maravilhosos, de grandes títulos, grandes conquistas, e tem um pós-carreira, né? E o pós-carreira é o que nós estamos vivendo, né? E o período de Master é muito bom porque você consegue se reaproximar da torcida, dos fãs, e ter o carinho da torcida é indescritível, é algo inegociável, né? Então isso nos encoraja muito a continuar, né? Então eu espero que todos os clubes possam incentivar, encorajar o Master, né? Os legendas dos seus clubes, aqueles que passaram, marcaram a história nos seus times, porque isso você vai trazer alegria para aqueles que de repente acompanharem outras épocas diferentes, tá? Então um grande abraço a todos aí que estão nos acompanhando, que Deus abençoe vocês. Legal, né? Ceará, obrigado, querido. Nossa, esse rapaz tem uma história maravilhosa. Ainda mais, assim, eu não sabia. Ele perdeu a esposa faz 2 anos e tá aí na luta, batalha. É um grande nome, né? Poucos sabem, né, a trajetória, né, de sucesso que ele teve. E ele começa, você vê como a humildade, né, da pessoa. Ele começa falando exatamente disso, né? A gente tem uma carreira, a gente, né, tem o baixo, né, mas também o alto traz isso pra gente. Ele manter isso é muito legal, né, que é impressionante. Eles dedicam assim atenção ao torcedor. Ele esteve aqui já fila, sabe, de autógrafo, a paciência, sabe aquela coisa. Eu como jornalista uns 15 minutos esperando assim, aquela galera ali, e ele assim, não, você espera. É isso que eles estão fazendo exatamente. Parabéns, que é o amor, aí, pessoal, né, que se e essa festa comprometerem em vir. Esse jogo, cara, tem um segredinho. Esse jogo estava querendo ser promovido na Chapada, no Complexo Esportivo na Chapada, aberto, não ia cobrar nada. Aí, pelo motivo que o campo lá
ainda está em andamento, em processo de preparação. Aí alinharam com o Alfenense, mas esse jogo ia ser no Complexo Esportivo da Chapada, ia ser uma festona lá. Isso é pra torcida, né? Elton, mostra assim alguns detalhes que a gente separou de torcida aí pra gente dar uma ilustradinha. Fazer o quê, né? Qual a saudade que o senhor tem desse time aí, desses nomes que estão vindo aí hoje? Olha, quem eu vi jogar, Adílio, Andrade, Júnior Baiano, eu já vi jogar. É muito bom, né? Muito bom. Rever, né? Muito bom. E o Alfenense, então? O Alfenense não se fala, o Alfenense é meu coração, né? Hoje o coração vai bater forte, né? O Alfenense, embora seja uma brincadeira, mas... Os olhares atentos ali, me julgando em pensamento, se bem que eu me... Legal, né? O que eu falei, tava lotado, gostoso ali. Flamenguista em peso, até brotou, né? Exatamente, legal. Rapaziadinha nova deve ter ouvido o pai falar até, mas quem é? Eu quero ver o Robigol lá, né? Eles pensando que era esse, tenho certeza, né, molecada? Um abraço pro Babalu. Eu mostrei ali, uma das imagens ali, eu pedi pro Elton assim, fazer aquele bem negócio familiar mesmo. Pode, isso aqui tem que ter influência mesmo. Ué, tem que fazer, mano. Meu sobrinho ali na arquibancada, mostrei ali, tava ali e tal. Mandei pra ele. Corinthians na próxima. Então, mas ele era corintiano e por influência do pai, ele mudou de time, assim, maldito, né? Aí ele falou assim, o pai falou, escreveu pra mim lá assim, 3 crianças pensantes. Olha. Muito bom, muito bom. Gente, Dia das crianças, né? Acho que as criançadas mereceram. Como eu falei, mas eu tenho certeza que o molequinho que não tem aquela noção achava que ia ver os atuais, né? Então, mas tem uma história que hoje não vai dar mais tempo, a gente tá super estourado, mas assim, tem 3 meninos que eu conversei ali, né, na beira do gramado, né? E perguntei assim, vocês sabem quem tá jogando aqui? É o Flamengo, não importa quem. Mas vocês sabem quem tá jogando aqui? Aí um falou assim, o Zinho. Eu falei assim, não, o Zinho não tá aí. Tá o Andrade, tá o Adílio, tá não sei quem e tal. Mas assim, mas o que te trouxe aqui pra ver o Flamengo? Aí o menino vira pra mim, cara, juro por Deus, ele olha pra minha cara e fala assim, cara, deve ter o quê? 10 anos. A hora que começou a tocar o hino do Flamengo, eu chorei. Olha menino de 10 anos. Então você imagina ele ver. Tudo que o pai deve ter falado, a mãe, tio, irmão. Que tem a influência dentro de casa, dos primos, né? Ele tá naquela coisa ali e vê isso, né? E outra imagem assim, impactante pra mim, o Elton tava junto, ele vai lembrar. A gente correndo pra lá. Também deve ter chorado depois, né? Porque ele tava trabalhando e tal. Ele não faz camisa, não, né? Não. Mas assim, não. Mandou, clarinha, recado, aquela coisa e tal. Como foi com o Zico aqui, quando o Zico tava aqui. Não, mas tem que fazer isso mesmo. A gente tem que ser bandeira, é coração, é paixão. No final, assim, de tudo, já tava assim, tudo apagando já, o Elton embora, eu também e tal. Aí ele até brincou comigo, você vai gravar mais um pouco ainda e tal. Tinham assim, liberaram assim o campo, um mundo de crianças. Não, de crianças, tudo piquititico entrando, brincando, ali, sentindo a grama e tal. É essa a magia do futebol, gente. Dali isso é bom. Muita gente boa ainda pra vida, né? Exatamente. Nem pro futebol, pra vida. Porque a educação do campo ela é boa, cara. Sai umas pancadas de vez em quando, mas ela é muito boa. Eu, resumindo aqui, você falou que eu fui atleta, eu mexi muito com luta, né? Comecei a mexer com futebol por problemas em casa com meus filhos, entendeu? Então eu tava sem atividade. Aí me envolvi com essa turma do futebol, que só tem a agradecer ao Fenas, né? Pela oportunidade. E tá aí ajudando o pessoal de todas as formas possíveis para mostrar o futebol amador como ele é, né? A raiz do futebol amador. Que legal, me der esse espaço, TV Grava também. Legal. Amador em Foco, você pode estar olhando a página do Facebook, né? Isso. Sempre tá todas as postagens lá para vocês. Tudo que você não conseguir ver detalhadamente aqui, você no Amador em Foco consegue ver lá em detalhe. Sempre todas essas coisas, artes, detalhes, os jogos agora ele também vai começar a carregar lá. É importante manter esse canal de comunicação com vocês. Uma forma talvez mais simples, porque aqui a gente tem que lidar com imagem, com entrevista, essas coisas todas. Perdão se a gente fala em algumas coisas, mas estamos, né, só um comecinho de trajetória juntos, né? Gil, obrigado. Bom. Tamo junto mais uma vez. Obrigado, telespectador. Obrigado, produção. Semana que vem. Aguardando os seus contatos para a gente estar passando, aguardando aquela filmagem bacana para a gente estar aí mostrando para vocês aí que esse programa é para você, né? Pessoal alfenense, pessoal amante do esporte, do futebol e da região também. Né? Gil, ó, eu vou te mostrar esse livro aqui, ó, para você e para muita gente que tá vendo a gente agora ou quando vê, tá? Viagem ao País do Futebol. Mário Magalhães é o nosso próximo entrevistado no outro bloco.
Esse livro é uma síntese de uma coisa que a gente está fazendo aqui agora nesse bloco, que é falar do futebol amador. Bacana. Essas histórias, muitos anos atrás, olha a capa, você pode ver? Nossa, um caminhão. Todo mundo na boleia de caminhão. Show de bola. Quer dizer, esse é um dos assuntos da entrevista. Bacana. Ele está lançando o livro dele, né, sobre Carlos Marighella, né, inspirou Wagner Moura a fazer um grande filme, a biografia do Carlos Marighella. É o que a gente vai ver no próximo bloco. Isso aqui é teu, leia, você vai ver quanta história bacana. Tá bom, querido? Aí um apresentão, perdão. Um abraço a todos. Próximo bloco tá aí. Mário Magalhães chegando, uma história maravilhosa. Beijo pra todo mundo aí, beijo pra minha esposa, Obrigado, minha filho. família, meus filhos. Beijo pra mamãe e papai também. Tamo junto. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. TV Grava. Um novo jeito de ver TV. Amigos, estamos de volta com o Esporte Agora. Mais um grande convidado especial nesse último bloco do programa de hoje. E a gente vai falar com um outro grande jornalista, né? Cada edição do programa a gente tem trazido aí um elenco aí estrelar. Mário é outro, né? Mário Magalhães, eu tô falando. O currículo do Mário é pra lá de respeitável, né? Ele é jornalista e escritor, tem 57 anos, trabalhou na Tribuna de Imprensa, Rio Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, jornal onde ele chegou a ser a repórter especial, colunista e ombudsman, né? É autor da biografia do Marighella, que a gente já vai falar do livro e do filme também que está sendo lançado, O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, da Companhia das Letras. Prepara agora uma biografia do Carlos Lacerda, também a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que ele tem histórias bem bacanas. Já recebeu mais de 25 prêmios jornalistas e literários no Brasil, no exterior, incluindo menções honrosas. É também autor do livro Narcotráfico, coautor dos livros Viagem ao País do Futebol, que esse a gente vai falar um pouquinho também, que eu tenho um morro de paixão por esse livro, em parceria com o fotógrafo Antônio Galdério. Crescer a Golpes, Cidades Visíveis, Crônicas Latino-Americanas, 11 Gols de Placa, uma seleção de grandes reportagens sobre o nosso futebol, sobre lutas e lágrimas, numa biografia de 2018, o ano em que o Brasil flertou com o Apocalipse, da editora Record, 2019, 2 anos. Mário, prazer te receber aqui, saudade do amigo, há quanto tempo a gente não se fala? O que você anda fazendo, Mário, além de tudo isso daqui? Salve, André, prazer é meu de estar com vocês. Mas eu ando trabalhando, né? Trabalhar, ou seja, eu pago os boletos graças ao trabalho cotidiano, então eu trabalho muito. E uma das coisas que mais me tomam, desafios que mais tomam o meu tempo, é um livro que eu estou preparando desde 2016, que é a biografia de um dos personagens mais amados, odiados, controversos, apaixonantes da história da República, que é o Carlos Lacerda. E agora, nessa reta final de outubro, no começo de novembro, estou dedicado também à divulgação do lançamento no Brasil do filme do Wagner Moura, dirigido pelo Wagner Moura, o filme Marighella, que é baseado, inspirado na biografia que eu escrevi, Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo.
Aliás, meus personagens, um adorava futebol, o outro não era lá um grande entusiasta do jogo, né, que é apaixonante para nós, né? Ô Mário, quanto tempo você levou para fazer a biografia do Marighella? 9 anos, dos quais 5 anos e 9 meses em regime de dedicação exclusiva. Entrevistei 256 pessoas, tive acesso a 32 arquivos públicos e privados de 6 países, somando consulta a dezenas de milhares de páginas de documentos, boa parte sigilosa, secreta na origem. Trabalhei com uma bibliografia de mais ou menos 600 volumes, e isso rendeu um livro que tem de texto mais ou menos 550 páginas. Essa foi a aventura do Marighella na minha vida. É um livraço, gente, é recomendado, e não só pela história, dessa dedicação do Mário, que é um jornalista extremamente competente, pesquisador dos mais sérios, ele vai atrás de tudo, são anos e anos que ele fica ali, as pessoas às vezes falam, onde está o Mário? Sumiu, ele está enterrado em alguma história brilhante como essa. Como é que o Marighella, né, Mário, você sabe que o nosso clube de futebol tem muito alienado também, né? Então, eu quero que você explique para as pessoas quem foi Carlos Marighella. Carlos Marighella foi um revolucionário brasileiro, nascido na Bahia, que por 33 anos militou no Partido Comunista Brasileiro, depois rompeu com o PCB, se tornou um militante da luta armada contra a ditadura no Brasil de maior projeção mundial. E em 1969, o Marighella foi assassinado por agentes da ditadura. Por que eu falo assassinado? 29 beleguins, tiras, policiais armados até os dentes, com um homem desarmado, não há consumo por assassinato. Marighella, na vida dele, ele participou do movimento estudantil, organizou greves, foi deputado federal, eleito pela Bahia, foi constituinte de 1946, foi caçado pela ditadura. Marighella foi torturado pela polícia política em 1936. O Marighella amargou quase 8 anos de prisão. O Marighella foi baleado no dia 9 de maio de 64, no cinema aqui do Rio, de onde eu estou falando, até ser assassinado em novembro de 1969. E o Marighella também um homem que, além disso tudo, ele viveu intensamente as artes, a cultura do tempo em que ele viveu. O Marighella foi poeta, o Marighella foi grande amigo de pintores, de compositores. Esse foi o Marighella. E foi também, que nos diz respeito em particular, foi um grande amante do futebol. Marighella viveu intensamente. Qual é a ligação do Marighella com o futebol, Mário? André, o Marighella era um baiano, filho de uma mulher negra, neta de negros escravizados, bisneta de africanos escravizados, e de um operário imigrante branco italiano. Então, o Marighella, um homem negro, pele clara, a cara do Brasil. Então, por exemplo, logo no início do livro, quando eu conto a infância do Marighella, o título do capítulo é Menino Preso ao Pé da Mesa, porque a mãe dele, Dona Maria Rita, se prendia pelo tornozelo com uma cordinha no pé da mesa da sala, abaixo do sapateiro, porque senão ele fugia para jogar bola na redondeza, só que ele era realmente muito, muito pequenininho. E aí, um episódio de uma vizinha passou, viu e gritou: Dona Rita, não faça isso. E a Dona Maria Rita correu: por quê? O que houve? Ela falou: porque menino que a gente prende assim, no pé da mesa, ele acaba sendo preso de verdade. Nos anos e décadas seguintes, o Marighella seria várias vezes preso, o Marighella seria torturado, e a mãe dele nunca consideraria que a culpa era de ditaduras, como a ditadura do Estado Novo, que a culpa era da falta de liberdade, da repressão às manifestações. A mãe do Marighella, Dona Rita, ela achava que a culpa era dela. Ali começa a paixão dele pelo futebol. Tem um capítulo do livro que conta a prisão do Marighella de 1940 a 42
e Fernando de Noronha, né, foi preso político, ele ficou em cana de 39 a 45, o período mais longevo dele como preso político, né, o capítulo se chama O Bicão Siderúrgico, que era o apelido que deram ao Marighella, porque ele dava muitas palestras sobre a necessidade do Brasil se industrializar e instituir uma indústria siderúrgica. E ele jogava de zagueiro nas peladas lá de Fernando de Noronha. Ele não chegava a ser assim um grosso, né? Tinha recursos técnicos, mas digamos que o Marighella era um zagueiro que chegava duro, ele não chegava para perder dividida, aí passou a ser chamado de Bicão Siderúrgico. Bom, a gente podia passar horas aqui evocando as histórias de futebol relacionadas ao Marighella, que na Bahia era Vitória, no Rio, onde morou boa parte da vida, se tornou Flamengo, e em São Paulo ele também viveu muitos e muitos anos, acabou sendo morto, ele era corintiano. Ah, que legal. E assim, tem uma história do clube, né, um Grêmio, né, que ele ajudou a construir, a formar na ilha, né, quando estava preso também, né? Os presos políticos em Fernando de Noronha, eles criaram um clube, né? Esse clube organizava campeonatos de vôlei, por exemplo, de futebol. Os presos eram muito organizados, tinha uma espécie de autogestão a partir de um acordo deles com o diretor da ilha. O diretor da ilha era o coronel Nestor Veríssimo. Quem leu o Tempo e o Vento do Érico Veríssimo vai encontrar um personagem chamado Tibúrcio, um gaúcho que participou de revoluções, de lutas, se feriu. O Tibúrcio era inspirado nesse coronel Nestor Veríssimo, que era tio do Érico Veríssimo, portanto, tio-avô do Luiz Fernando Veríssimo. E então os presos se organizavam, eles tinham um teatro próprio, eles montavam peças de teatro, faziam sketch, jogavam futebol, jogavam vôlei, e aí foi isso, eles organizaram esse clube. E quando Marighella sai da cana, em 18 de abril de 45, no fim daquele ano, 2 de dezembro, houve uma eleição para escolher os senadores, deputados federais, que numa Assembleia Nacional Constituinte unicameral, né, iria enterrar a ordem legal do Estado Novo, que foi uma ditadura que vigorou no Brasil de 37 a 45. E uma das propostas do candidato Marighella, bem sucedido, candidato do Partido Comunista na Bahia, era a construção de um estádio de futebol popular na área da Fonte Nova. Ele tinha nascido ali pertinho, em 1911. E o estádio acabou sendo construído ali e ganhou o nome de Otávio Mangabeira, que foi um governador cuja eleição em 1947 foi apoiada na Bahia pelo Marighella e os camaradas dele do PCB. E é óbvio que o Marighella não tem nada a ver com os escândalos futuros em torno da Fonte Nova, e seguramente ele não seria um entusiasta da elitização desses estádios agora, que a afetação é tamanha para cobrar mais caro, que não são mais nem chamados de estádios, né? São chamados de arenas, né? Mas é isso, a proposta ali foi uma das bandeiras mais importantes do Marighella na campanha eleitoral de 1945. Eu acho que o reconhecimento dele, né, da trajetória dele, da vida dele, né, inspirou muita luta, né, de causas, né, de muita gente. Mas eu achei interessante a história que você conta também, né, da ligação daquela torcida organizada que foi criada em função dele, né, a Brigada Marighella. Eu fiquei surpreso, eu li um artigo aqui, que hoje no Brasil existem mais de 100 torcidas desse tipo, inclusive na Bahia também tem a Bahia antifascista, tem vários lugares do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho dessa história, que chegou até a França nessa história, né? É verdade, André. As torcidas antifascistas estão se espalhando no Brasil, e num meio muito conservador como o futebol é importante, porque o futebol é o esporte mais popular do Brasil, e é evidente que o fascismo está a serviço dos interesses dos mais ricos, né? Então, quando essas torcidas vinculam, quer dizer, a paixão pelo futebol, né, um patrimônio coletivo e popular brasileiro, a luta contra os que querem defender os mais ricos, os poderosos, isso é muito importante. Por exemplo, eu tive, depois de mais de 1 ano e meio,
por causa da pandemia, visitei a minha mãe, que mora no Rio Grande do Sul, a pouco mais de 1 hora da fronteira com o Uruguai, e na cidade de Pelotas. E agora o Esporte Clube Pelotas, o clube do meu coração lá, morei lá dos 9 aos 19 anos, no Carioca. O Esporte Clube Pelotas tem uma torcida antifascista. Então o que aconteceu? Não se sabia para que clube o Marighella torcia no estado dele. Aliás, eu sou insuspeito, porque lá na Bahia eu sou tricolor, né? E o Marighella, quer dizer, com 2 fontes inquestionáveis, uma irmã e uma companheira de vida, elas contaram que ele torcia para o Vitória. Minha tese é que não podia torcer para o Bahia. O Bahia foi fundado em 1931, ano em que ele completou 20 anos. Com 20 anos, o sujeito que tinha que escolher de paixão no futebol já escolheu, né? E com essa descoberta, quer dizer, almas generosas, antifascistas, de torcedores do Vitória, descobrindo, né, essa condição do Marighella, de rubro-negro na terra dele, criaram a Brigada Marighella, que é uma torcida antifascista, que é uma torcida que não pronuncia palavras de ordem misóginas, homofóbicas, essas barbaridades às quais a gente se acostumou no futebol. E a Brigada Marighella é muito combativa, virou notícia no mundo inteiro, né? Eu comecei contigo, na França, fizeram uma longuíssima matéria com a Brigada Marighella. É curioso, né? A trajetória do Carlos Marighella, um dos amigos mais próximos dele foi um camarada, também comunista, militante do PCB, o João Saldanha. O João Saldanha, para quem não se lembra, foi um grande comentarista esportivo, foi cartola do Botafogo, foi o técnico que classificou a seleção brasileira com uma campanha, até agora o Tite estava tentando, inigualável nas eliminatórias, levou o Brasil para a Copa de 70, acabou sendo afastado a partir sobretudo, de choques, né, com o presidente da República, que era um ditador, né? E o Marighella, eu conto, né, como, por exemplo, em 1953, a greve que marcou a retomada do movimento sindical no Brasil, em São Paulo, a greve dos 300 mil, o Marighella dirigiu, mas a partir de um aparelho, de um esconderijo, né? Ele era já era um militante clandestino. Quem fazia o meio de campo dele, orientando a greve, com os militantes comunistas que estavam à frente do movimento, o Pombo Correio, era o João Saldanha. E o Saldanha era um cara muito elegante, né? Eu lembro que parecia, quem entrar aí no Google vai ver Montgomery Clift, um ator americano, ele parecia Montgomery Clift. E o Saldanha, várias tecelãs, a greve era sobretudo de trabalhadores têxteis, né? Várias tecelãs se apaixonaram por ele, né? Que legal. Ô Mário, vamos, enfim, por todas essas histórias que você já contou, é evidente que Marighella tinha que virar um filme, né? Ainda bem que o projeto deu certo. Vamos ver o trailer, né, para as pessoas terem dimensão, um pouquinho do trabalho que está assim, demorando tempos a ser feito. Você vai explicar depois para a gente por que demorou também, que está sendo lançado só agora. E é um filme muito aguardado, vocês vão adorar. Nós não somos marginais, nós não somos bandidos, nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Imprensa amordaçada. Ok, Preto, já chega. Presidente eleito expulso do país por uma corda de fascistas. Está bom de condições ou vocês querem reunir mais? Preto, não tem nada que eu respeite mais do que a escolha que a gente fez. Não me pede permissão para você sair daqui e morrer. O terrorista se chama Carlos Marighella. A polícia daqui sabe tratar com vagabundo, tratar bandido como bandido, não como revolucionário. Eu quero ficar com você. Assim que eu puder, eu vou te encontrar, meu filho. Promete? Prometo. Se eu mato preto, mato vermelho. Porra do Marighella. Em menos de um mês, Marighella vai estar morto. O que você precisa? Apoio.
Que tipo de apoio? Total. Cadê a porra do Marighella? O medo da origem ao mal. O processamento nunca foi o objetivo da nossa luta. O objetivo da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela. Vocês precisam sair daqui. Todos vocês. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo. E que essa luta é justa. Tô com você, porque daí vier. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. Ô Mário, você como biógrafo, né, tem sempre aquela história, o autor de um livro que inspira um filme, sempre às vezes fica muito feliz ou às vezes decepcionado. Qual foi a sensação que você teve desse filme, Mário? Não, André, desde quando o Wagner Moura leu o meu livro e resolveu adaptá-lo, né, para o cinema, eu sempre deixei ele muito à vontade. O primeiro longa-metragem que o Wagner dirige, e é o seguinte, a gente tem que ter claro duas coisas. Em primeiro lugar, o que eu fiz jornalisticamente, literariamente, foi uma obra de não ficção. Até um espirro dado por um personagem, eu tenho que estar ancorado em alguma fonte. Aliás, no fim do livro, eu elenco e enumero as fontes de informações, ou seja, quando o Marighella está no cinema e é baleado em 64, o sangue escorre na boca dele, ele sente um gosto adocicado. Eu não entrevistei o Marighella, eu tinha 5 anos, quando ele foi assassinado. Então tá ali a fonte, o Marighella escreveu sobre isso, tá identificado. Então isso é a primeira coisa. A segunda é isso, a primeira é que eu fiz uma obra de não ficção. O Wagner fez uma obra de ficção baseada em fatos reais, ou seja, para contar cinematograficamente, às vezes, tem que fazer, quer dizer, tem que condensar, né? E por outro lado, eu fiz literatura, que não ficção, o Wagner fez cinema, são artes diferentes. Então, para o pessoal entender qual é a diferença, há um capítulo do livro, já o Marighella na luta armada contra a ditadura, que tinha imposto uma força dos canhões nas ruas. A organização do Marighella assalta um trem pagador. Então, o capítulo se chama Assalto ao Trem Pagador. O trem pagador Santos Jundiaí, em São Paulo. O Marighella fez todo o levantamento e planejamento para aquela ação, para aquele assalto, para recolher dinheiro para sustentar a luta contra a ditadura. Mas no filme, por exemplo, não se assalta, não se rouba dinheiro, se roubam-se armas. Por quê? Até explicar que o dinheiro não é para o sujeito pegar e passear em Londres, mas sim para financiar a luta contra a ditadura, é mais fácil tentar. Ou seja, essa é a diferença. E que eu fiquei muito contente, o filme que eu acompanhei parte das imagens, né? Acompanhei toda a saga, já vi o filme, claro, desde antes da pandemia. O que eu acho é o seguinte, o Wagner teve a mesma, e eu tivemos a mesma interpretação sobre o Marighella. O Marighella era particularmente um homem de ação. Então quem viu aí o trailer, é um filme marcadamente de ação. E esses episódios estão descritos, né, no livro com pormenores, mas é isso. Então, a cena do cinema, do filme, está lá, o Marighella sendo baleado. Mas no livro, ela tem muito mais dados e tal, são artes diferentes. Eu fiquei felicíssimo, é um filmaço. O filme já foi várias vezes premiado, né? Já foi lançado fora, em vários festivais. E no Brasil, por que demorou tanto, né? Demorou devido a pressões e manobras do governo federal, tentando impedir que os brasileiros pudessem assistir ao filme sobre um maldito, sobre um homem que foi assassinado pela ditadura, cuja memória é profundamente perturbadora. Hoje em dia, o Marighella hoje desperta mais ódio e amor do que no auge dele como figura pública em projeção internacional. E isso porque o Marighella, ao mesmo tempo que é inspiração, ele é temor. Ou seja, as ideias que o Marighella cultivou, as ações que ele empreendeu, elas inspiram e elas provocam medo. E o governo federal, uma longa história, são vários episódios
tentou impedir que se pudesse ver. Agora, uma coisa importante, André, que eu sempre sublinho é a seguinte: ninguém é obrigado a assistir ao filme do Wagner ou a ler o meu livro. Ninguém é obrigado a gostar do filme do Wagner, a gostar do meu livro. Ninguém é obrigado a se identificar com Marighella. É legítimo amar e odiar o Marighella. Agora é o seguinte, é um direito dos povos conhecer essa história, é um direito democrático de quem quiser ver o filme do Wagner, assim como ler o meu livro, ter esse direito. O filme vai agora, dia 4 de novembro, ele vai estrear em 300 salas de cinema, país afora, e só mais tarde ele vai ser exibido como minissérie, né, retalhado em 4 capítulos, como é o padrão, na TV Globo. A Globo Filmes é também produtora. Os produtores do filme são a O2 Filmes, que é a produtora do Fernando Meirelles, né, diretor de Cidade de Deus, o Wagner Moura, que também dirige, e como eu falei, a Globo Filmes. Agora, curiosamente, o Wagner é Vitória na Bahia. Então, o Wagner, quando está na Bahia, ele vai, já viu, né, jogo do Vitória, agora os caras estão na segunda divisão e estão na zona de rebaixamento, ele vai lá e fica com a galera da Brigada Marighella. E o Humberto Carrão, grande ator, que é aquele que faz o personagem chamado Humberto, que está na frente daquela bomba que explode lá atrás, no trailer que foi visto. O Humberto é Flamengo. O Humberto estava na final da Libertadores em que a gente, desculpa a intimidade, a gente ganhou do River Plate, né? Então é rubro-negro, puro sangue rubro-negro. Então, o diretor tá aqui, o diretor é rubro-negro daquele doente, aquele já tá assim lá atrás, assim, ó. Que beleza, que beleza. André, estamos aí em Minas, então a parada é a seguinte, eu não vou falar agora que eu não sou um provocador. José Roberto Reit, gente, ajudar o Flamengo não existe. Eu fui aluno, criança aqui no Rio, do professor de educação física conhecido como Zé Roberto, um tricolor de cabeça, coração e fígado. O fígado odiava o Flamengo. Zé Roberto jamais ajudou o Flamengo. E, bom, no mais, aquele abraço para os meus amigos torcedores do Galo. Vai começar a baixar os meios aqui do Galo, aqui, já, pode deixar. Ô Mário, deixa eu te falar, você adora futebol, eu sei, já tem vários livros, várias obras, artigos, séries que você fez do Avelange, mas eu já falei, no começo do programa eu falei, eu tenho um xodó todo especial, você sabe disso, acho que é a obra que eu mais gosto, né, que você fez, me inspirou a fazer documentários, fazer um monte de coisa, né, que é Viagem ao País do Futebol. Que livraço! Como é que foi aquele processo ali? André, ele foi o seguinte, eu era repórter de esporte da Folha, o editor Melquiades Filho estava planejando o ano de 97, isso no final de 96, me pediu um projeto. Eu, em poucas horas, apresentei que a ideia era contar a alma do Brasil tendo o futebol como espelho. E aí, aquela coletânea das 15 histórias, 13 são dessa série. Nós viajamos por 9 estados, eu com um grande, espetacular fotógrafo Antônio Galdério, do norte ao nordeste, do sudeste ao sul, e para contar a história de futebol, não as histórias do futebol mainstream, que estava nos jornais, que está na televisão. Eu cobri 4 Copas do Mundo. Não, a história do futebol, isso como espelho da alma, como a melhor tradução do brasileiro, a do futebol raiz, como se diz hoje, né? Não futebol Nutella. E aí, grande aventura, né? E inesquecível. E eu tenho muito orgulho de ter feito isso feito o livro com Galdério. Na verdade, os textos foram originalmente publicados na Folha de São Paulo, e jornal no qual eu trabalhei por 18 anos. E depois a gente retrabalhou e publicou em livro, que hoje só é encontrado fundamentalmente em sebos, né? Ô Mário, antes da gente encerrar, a gente está quase chegando aqui ao fim do nosso papo,
Eu queria que você falasse rapidamente sobre a história, já que você está produzindo ainda o livro do Lacerda, desse detalhe, né, que você me contou agora há pouco aqui em off aqui. Eu acho muito importante as pessoas saberem também, que vai ser mais outro grande livro que você está trazendo ao povo. As pessoas têm certa historiografia, memorialística e mesmo o jornalismo, tenta aprisionar o Carlos Lacerda em camisas de força histórica. Então, o Carlos Lacerda foi comunista e foi anticomunista, né? O Carlos Lacerda teve uma trajetória. O Carlos Lacerda apoiou o golpe de Estado de 64, depois passou para a oposição, né? Até ser preso e ter os direitos políticos suspensos, né? Na prática, uma cassação. E um dos momentos do Lacerda, mesmo quando ele se identificava como militante anticomunista no Brasil, foi o seguinte: o Lacerda foi um grande lutador pela introdução do passe livre, vinculando, associando aquela velha instituição do passe, que o clube era formalmente dono do jogador, à escravidão. Então ele, no jornal que ele fundou em 1949, a Tribuna da Imprensa, ele fez grandes campanhas contra o passe e mais tarde, como deputado federal, apresentou um projeto para a libertação dos jogadores, que ele seria a extinção do passe livre, cheio de cartola no Congresso. Claro que não prosperou o projeto e o Lacerda já tinha morrido havia muito tempo, quando o passe veio por terminar. Eu vou contar essa e muitas outras histórias do Lacerda, que era mau goleiro e era Flamengo, mas não era um grande apaixonado pelo futebol, em contraste com o Marighella. Aguardem, povo, aguardem, porque vem outra joia rara aí do nosso querido Mário Magalhães. Mário, rapidamente, tá? Mengo vai ganhar ou não do Galo, afinal, esse campeonato? Acho que está difícil. Acho que está difícil pelos pontos que o Atlético abriu, mas o Flamengo está melhorando muito. Se o Galo não abrir o olho, o Flamengo vai ser campeão, mas hoje o favorito, evidentemente, é o Atlético. Vale dar aquela secada, né, Mário? Mário, obrigado de coração pela participação. Sucesso no livro do Lacerda, sucesso em todos os trabalhos que você está desenvolvendo. Muito obrigado por estar aqui e estar revendo você, que para mim é uma referência no jornalismo, não é esportivo, né? É nacional. Muito obrigado, meu querido, pela tua participação. André, eu que agradeço. Você sabe que o sentimento é recíproco e nós temos uma devoção em comum, chamada um sujeito de Tabirito chamado Tele Santana da Silva, o gênio do futebol, né? O cara mais espetacular que eu conheci no futebol brasileiro, bom, e mundial, né? Muito obrigado, Mário, pela participação, foi um enorme prazer. E nós vamos ficando por aqui hoje com o Esporte Agora. Semana que vem, mais outro convidado super especial, jornalista Thiago Maranhão, falando sobre um novo livro do Corinthians, uma história, uma joia rara, muito bacana. Thiago é corintiano daqueles, né, doente, né? É um bando do louco, como dizem, né? E tem histórias muito legais. Um abraço a todos.